É com alegria que eu saúdo a todos vocês, Igreja de Jesus Cristo, meus amados amigos e amigas, irmãos, vocês que gostam de ouvir e meditar na Palavra de Deus e que conosco, através desse canal, sempre a gente faz isso. Eu convido vocês para que, se vocês forem tocados por Deus, se inscreva no canal, se acaso você não for inscrito ainda. E conosco você pode pregar o Evangelho também, compartilhando os vídeos, até mesmo meditando conosco na palavra e de uma forma gratuita a gente pregar este Evangelho através desses veículos de comunicações. Porque a comunicação é uma ciência de Deus, a gente costuma dizer. E o povo de Deus hoje usam os meios de comunicações para pregar o Evangelho e para fazer o que é bom, dar bons conselhos e fazer o que Jesus assim nos ordenou. Pregar o Evangelho para toda criatura. E hoje é mais fácil através dos meios de comunicações, porque Deus assim fez e o povo de Deus assim recebem com alegria e para fazer uso desses meios de comunicações para o que é bom. Então, meus irmãos, a gente convida vocês para a gente meditar hoje em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 10 até ao versículo 21. Final de Apocalipse, final da Bíblia já, né? Então vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo que estás no céu. Sempre a gente te convida, Pai, e mais uma vez, seja bem-vindo, Senhor. Seja nosso convidado de honra em nosso meio, aqui nós que estamos lendo e meditando a Tua Palavra, e todos aqueles que ouvindo através desse canal de comunicação estão fazendo isso conosco. Pai Santo, em nome de Jesus, envia Teu Santo Espírito e permanece conosco, Senhor. Ó Jesus, o Senhor que nos deu o Santo Espírito, nós que habitamos no meio de um povo santo, que o Senhor santificou através de seu santo, do seu santo nome, da pregação do Evangelho e do seu sangue. Pai Santo, em nome de Jesus nós te pedimos, permanece conosco com o teu Santo Espírito, a mim que estou lendo e meditando na tua palavra e todos aqueles que estão ouvindo através desse veículo de comunicação. Abençoa todos nós, dai-nos a tua sabedoria, faça a gente entender e fala conosco, Pai, através de sua palavra, e que toda honra e toda glória seja sua, hoje e eternamente. Amém. Irmãos, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 10 até o versículo 21, diz assim: são os conselhos finais e promessas finais também. Diz assim: não celes as profecias, as palavras das profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça ainda mais. Continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelos portões. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida.
Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Meus irmãos, como sempre a gente diz e repete, a palavra de Deus infinitamente sábia, poderosa para salvar todos os que creem e obedecem à palavra. Apocalipse aqui faz uma declaração e bem comprovada desde a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. A gente vê os predestinados em Cristo e os predestinados por Deus. Deus, de antemão, Ele preparou os vasos para a glória, os vasos de honra, para derramar sobre eles o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Mas também a palavra de Deus diz que Deus suportou os vasos de desonra, preparados de antemão, para ser derramado sobre eles a ira de Deus. Ai, Deus se ira? Deus é amor. Amor para com o seu povo, para a igreja. Mas Deus tem o cálice da ira do Senhor para ser derramado sobre os filhos da desobediência. Não devemos negar a verdade de jeito nenhum, devemos confessar a verdade. Jesus diz que aquele que confessar Ele aqui na terra, Ele confessa diante do nosso Pai, mas aquele que negar a Jesus, Jesus também negará. Como é? Deus é amor. Aquele que não conhece, aquele que não ama, não conhece o lado amoroso de Deus. Porque Deus é amor para com o seu povo, para com a sua igreja. Mas Deus é justiça também. E a Bíblia fala da ira de Deus, que até na velha criatura nós estávamos debaixo da ira de Deus. Quando Deus, através da sua misericórdia, através de Cristo, nos tirou da ira do Senhor e nos trouxe para o amado, para ser amado por Deus e amar a Deus. Ele dá o mandamento do amor para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Buscarás primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Depois as outras coisas o próprio Deus se encarrega de nos conceder tudo aquilo que a gente precisa. Mas quem ouve? Aqueles que recebem ouvidos para ouvir. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e vêm. E quando elas vêm, de modo algum seguirá mais o estranho, porque não conhece mais a voz do estranho, mas conhece a voz de Jesus. E Jesus conhece todas as ovelhas dele pelo nome. Quem está dizendo não é o pregador está apenas repetindo o que Jesus falou. Assim falou Jesus e verdade é. As minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. E eu conheço todas as minhas ovelhas pelo nome. Ele disse que veio para juntar as ovelhas deles, e quando juntar todas as que lhe pertencem, ele vai formar um só rebanho, e ele é o único pastor, que vai levar a igreja dele, esse rebanho de ovelhas, os salvos em Cristo, e o porteiro abre as portas para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque, como o texto falou aqui, bem-aventurados aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo, os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para poderem, pela misericórdia, pela graça de Deus, ter direito de entrar na cidade santa pelas portas. Interessante que Apocalipse diz aqui no capítulo que a gente leu e diz: os injustos continuem sendo mais injustos ainda, né? Os imundos continuem a serem mais imundos ainda.
Agora sim, os santos, os que têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus, vão se santificar mais ainda, e os justos vai ser mais justo ainda, porque estão designados para isso aí. Disse Jesus: não foi vocês que me escolheram, eu fui quem escolhi a vós, para que vocês vades e deis frutos, e frutos permanentes. Jesus disse que nos tirou do mundo, ele não veio trazer paz à terra. Não, ele diz pelo contrário, eu vim trazer divisão à terra. Vim causar divisão até o pai contra o filho, nora contra a sogra, e enfim, os inimigos do homem, da casa. Os inimigos do homem da casa, daquele que Jesus salva, pode ser os da própria casa. Jesus veio tirar um povo pecador do mundo para lavar e purificar através da pregação da palavra, o crer, o se arrepender de suas obras pecaminosas, lavar e purificar no seu sangue e levar puros para Deus. Por isso que a Bíblia diz que não é mérito humano o segundo nascimento. O segundo nascimento é da vontade de Deus. É para quem Deus quer. Jesus disse a mesma coisa que Deus disse lá na antiga aliança a Moisés. Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprove. Ou quer dizer, Deus quer dizer que tem misericórdia de quem Ele quiser. E endurece o coração de quem Ele quiser, como endureceu de Faraó, para que o nome dele fosse exaltado na terra. Já na antiga aliança, na Israel carnal, ele separou um povo para ser povo dele e o restante das nações eram gentios. Hoje, na nova aliança, os salvos em Cristo é para todos tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, o Espírito Santo. Jesus não veio falando claramente, abertamente, para que todos entendessem e se convertessem. Não. A Bíblia diz, aliás, as profecias antes da vinda de Cristo, já diziam que Jesus vinha falando em parábola. Através dos profetas, Deus já falava que Jesus vinha falando em parábolas para que nem todos entendam e viesse a ouvir, entender, se arrepender e chegar a Ele e pedisse perdão e Deus curasse. Jesus veio falando em parábola para que nem todos entendessem, mas só aqueles determinados pelo Pai. Muitas parábolas Jesus explicava todas aos discípulos ou ao povo dele em particular. E ele dizia: olha, a vocês é cabível entender o reino de Deus. Vocês são dignos pelo Pai, através da misericórdia do Pai, de entender as coisas de Deus. Aí explicava as parábolas, mas a eles não. Para se cumprir o que o profeta Isaías dizia, que Jesus vinha falando em parábolas, para que nem todos entendessem. E cegou-lhe os olhos de muitos, para não entender. Para que não entendessem e não crescem. Quem creu em nossa pregação, a palavra de Deus pergunta, lá em Isaías 53, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Só crê aqueles que o braço do Senhor for revelado. Só crê aqueles que o Espírito Santo for concedido. Ah, mas o Espírito Santo é para todos. Não. Jesus disse que não daria o Espírito Santo para o mundo pecaminoso, porque o mundo não pode conhecer. Porque o mundo pecaminoso rejeitou. Só pode conhecer o Espírito Santo o povo que Deus, através de Cristo Jesus, tira do mundo para formar um corpo, a igreja. Agora, dentro da igreja do Senhor, aí não pode haver divisão, porque passa a ser uma unidade governada por um só cabeça, por um só Senhor, por um só Deus, por um só Espírito, chamados para ser batizados em um só Espírito e fazer parte de um só corpo. Dentro do corpo de Cristo, sim, não pode haver divisão. Só é a união e o amor de Deus, que Deus derramou sobre a igreja dele. Nada mais pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, a igreja do Senhor. Agora, o mundo pecaminoso, aqueles que permanecem na incredulidade da palavra e desobedientes a Deus, acham melhor viver se satisfazendo nos prazeres da carne, nas concupiscências carnais, e morrem na incredulidade, vão para os túmulos aguardar a segunda vinda de Cristo. Nos túmulos, na incredulidade, a esses aí,
cálice da ira do Senhor está preparado para no dia da segunda vinda de Cristo ser derramado sobre os filhos da desobediência. O amor de Deus, aquele que ama conhece o amor de Deus, porque Deus é amor para com o seu povo. Para a plantação que ele plantou, a plantação que Deus plantou dá frutos. E aqueles que Jesus escolheu para que dê frutos permanentes. Mas a plantação que o Pai não plantou, não dá frutos. E vai ser cortada e lançada no fogo, juntamente com o pai deles, com o diabo, a besta e o falso profeta. Eu estou cansado de dizer isso. Aliás, cansado não, porque a gente não se cansa, mas a gente repete muito para a honra e glória de Deus e para que fique firmado, a gente confesse Deus como realmente Ele é. Deus é justiça, Deus é amor para com o seu povo. Mas Deus também é um Deus que não ama os filhos da desobediência. Deus não ama a plantação que Ele não plantou. Quem foi a plantação que o Pai não plantou? O joio não dá frutos. Foi o maligno que plantou. Porém, o maligno já foi julgado e condenado, e todos aqueles que foram plantados pelo maligno, o mal foi plantado neles, e eles são filhos do maligno, porque não têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus e vir. A palavra de Deus é pregada, como Jesus disse assim, e eles cada vez mais, quanto mais prega, mas eles ficam mais imundos ainda. Quanto mais prega, mas eles ficam mais sujos ainda. E os que têm ouvidos para ouvir, eles são atraídos pelo Espírito Santo, são convencidos pelo Espírito Santo, que é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, o ser humano trabalhando no povo de Deus, e eles, quando ouvem a palavra de Deus, vêm com essa voz de Jesus. Aí eles, em Apocalipse aqui diz que os santos se santificam mais ainda, e que os justos ficam mais justos ainda na pregação do Evangelho. Quanto mais lê e mais ora e pede sabedoria a Deus, mas eles vão sendo santos mais ainda. Mas o contrário do joio. O joio você prega e ele trinca os dentes, range, e fica com raiva daqueles que pregam a verdade, como ficaram com raiva do Mestre. O Mestre Jesus foi odiado, levado à morte, condenado à morte e morte de cruz, porque pregou a verdade. E como eles não eram da verdade, Jesus disse: vocês não podem conhecer minha linguagem, porque vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês ouviam a palavra de Deus. Vocês são filhos do diabo. Porque o diabo ele vive mentindo desde a fundação do mundo, porque ele é o pai da mentira, e desde a fundação do mundo, antes do princípio, ele já é mentiroso e homicida, desde o princípio, o diabo. Jesus foi quem disse que o diabo é, e é verdade mesmo. E os filhos do diabo é o joio. Eles ouvem a palavra e ficam com raiva, trincam os dentes, e se possível for, do jeito que matou os nossos irmãos primitivos. Ainda continua hoje, se puder, eles degolam aqueles que amam a Deus, aqueles que saem do mundo pecaminoso e vêm para a vida através de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz, quando o ser humano sai do mundo, ele se torna inimigo do mundo e filho de Deus, amigos de Deus. E quando se torna amigos de Deus, se torna inimigos do mundo. Quando eles saem do mundo, eles se tornam amigos de Deus e filhos de Deus. Quando eles são filhos de Deus, passam a ser filhos de Deus, eles se tornam inimigos do mundo. Porque o inimigo, ele odeia, o mundo pecaminoso odeia a verdade. Sempre odiou. É o joio que o inimigo plantou. Agora, meu irmão, se você é de Deus, você sente o amor. Você é atraído. E quando você ouve a palavra do Senhor Jesus pregada por qualquer ungido de Deus, vem. Vem porque não é você. É o Espírito Santo que lhe ressuscita. Lhe tira da morte para a vida, das trevas para a luz. Isso é poder de Deus. E a salvação, o novo nascimento, não é mais da vontade da carne nem do varão, nem da mulher, nem do homem, nem da varoa, nem da carne, nem do sangue. O segundo nascimento é da vontade de Deus. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Morto não houve, nem ressuscita, nem nada. É preciso o poder de Deus para ressuscitar, ouvir a voz de Deus e sair da morte para a vida, das trevas para a luz. Isso é um proceder, um poder de Deus, para que nenhum homem se vanglorie. É através da graça de Deus, da misericórdia, da fé,
dada por Deus. É dom gratuito de Deus. Misericórdia pelos salvos em Cristo. É o amor que Deus derrama sobre a igreja dele através de Cristo. E isso aí já é projetos de Deus. O Cordeiro de Deus morreu desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. Mas faz 2024 anos que foi realizado. Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Mas desde a fundação do mundo que o Cordeiro já foi morto. Isto é, na presciência de Deus. Foi realizado faz 2024 anos. Então assim também todos os vasos de honra Deus também já preparou desde a fundação do mundo. E os vasos de desonra, Deus suportou aqueles vasos de desonra que predestinados estão para ser derramado o cálice da ira do Senhor sobre os filhos da desobediência, porque são os filhos do maligno, é o joio. Tem raiva da verdade. Eles têm raiva de quem fala a verdade, de quem prega o amor de Deus como é, de quem desmente, de quem desvenda a mentira. Porque quando a verdade de Deus chega, é poderoso para a mentira cair por terra, e o adversário, que é o pai da mentira, cai por terra e fica envergonhado também, para a honra e glória de Deus. Prega o amor de Deus, homem, mas prega o lado também de justiça de Deus. Prega que Deus é amor, mas prega que Deus é justiça também. E que nada foge dos planos de Deus, que Ele é soberano. Ele fez tudo conforme o beneplácito de sua vontade. Nada pega Deus de surpresa, porque Deus é infinito em sabedoria e infinito em poder. Está tudo do jeito que Deus criou, que Deus projetou, e nada sai dos projetos de Deus, porque Deus é infinitamente poderoso. Para a honra e glória dele, desse Deus criador, infinito em sabedoria, operando Deus ninguém impede, operando Deus acontece, do jeito que ele quer. A vontade de Deus não pode ser frustrada. Não pode, porque acima de Deus não tem ninguém. Nunca existiu e nem vai existir alguém acima de Deus, não. Mas abaixo de Deus, submisso a Deus, está todas as coisas, porque ele criou dessa forma. Meus irmãos, se Deus quisesse, poderoso como Ele é, se Ele tivesse feito, toda a humanidade era salva. Bastava Ele querer. Mas não foi assim. Ele fez para que fosse assim, vasos de honra e vasos de desonra. Para isso Ele criou o céu para os vasos de honra, os salvos em Cristo, o céu de glória. E preparou o inferno provisório, depois o lago de fogo, preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro vão ser salvos sim. Vocês lembram dos primogênitos? Deus mandou, na última praga lá para Faraó, Deus mandou pintar o sangue do Cordeiro, representando o sangue de Cristo que haveria de vir. Na porta dos hebreus, do povo de Deus, que ali era representava o povo de Deus que haveria de vir, os salvos em Cristo, através do sangue de Cristo, do derramamento de sangue de Cristo na cruz e da pregação da palavra. E na morte dos primogênitos, aquela porta que o sangue, que tivesse o sangue na porta, representando o sangue de Cristo vindouro, do sacrifício de Cristo, o anjo da morte passava direto e deixava eles com vida e vida em abundância. Mas aqueles que não tinham, aqueles primogênitos, aquelas crianças, filhos dos Egito, que não era tido como o povo de Deus, aquele que o sangue do cordeiro, que o cordeiro não estava na porta, não era pintado, o anjo da morte matou todos. Assim vai ser no dia da vinda de Cristo. Os que são lavados e remidos no sangue de Cristo, salvos estão. Os que são chamados por Deus, através do Espírito Santo, para ouvir e obedecer a palavra de Deus, salvos estão, como Cristo diz, quem crê na minha palavra e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, salvo já está. Quem não crê é condenado. Os que não crê, é do jeito que diz em Apocalipse, eles ouvem, mas fica com raiva. Tem raiva do evangelho, eles têm raiva da verdade, eles têm raiva de Deus, porque eles não são de Deus, como Jesus disse. Se vocês fossem de Deus,
Vocês entendiam o meu linguajar e vocês me ouviam. Vocês estão com raiva de mim, vocês não entendem o meu linguajar porque vocês não são de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus e vem obedecer a Deus. Então é dessa forma, meus irmãos. Está tudo como Deus fez e a vontade de Deus vai ser feita desde o princípio. Como Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Desde o começo que Deus criou assim. Soberano é Deus. A vontade de Deus não pode ser de jeito nenhum desfeita. É do jeito que Ele quer. Ele fez assim, hoje é do jeito que Ele quer, vai ser do jeito que Ele quer e do jeito que Ele fez até a eternidade. E tudo passa, só não passa a palavra de Deus, que a palavra de Deus é permanente, para sempre. E todos os salvos em Cristo têm vida eterna também, porque as palavras de Deus são palavras de vida eterna. A paz gloriosa do Senhor Jesus comigo esteja, com a minha família e com todos vocês também. Deus abençoe famílias, em nome de Jesus. Amém.